Eu sou a DA, a D argentina. Eu sou o D brasileiro. E nós somos o Doses Dupla. Aqui, todo episódio a gente conta um pro outro alguma coisa interessante que a gente descobriu. Coisas que a gente achou interessante. O interesse não é garantido. Eu quero falar sobre superpoderes. E como eles seriam todos horrorosos na vida real. É bom porque junto meus dois temas preferidos. Quadrinho e ciência. Não, inutilidade e estragar a diversão dos outros. Quais são os poderes mais comuns que as pessoas costumam falar? Voar, ter muita força, invisibilidade. Todos eles seriam uma desgraça de ter. Por quê? Eu quero começar com invisibilidade. Vamos pensar. Se você fosse invisível, você provavelmente não sentiria nada, não conseguiria interagir com nada. Mas pera, você diz ser sempre invisível ou poder ficar invisível? Não importa, porque o momento que você está invisível, você deixa de existir. Não, você existe, você só não é visto. Para ser invisível, tem uma condição básica. A luz tem que passar por você sem interagir. A primeira coisa que você vai perder é a visão. Porque enxergar é literalmente a luz bater num espelho atrás do seu olho e voltar. Eu só tenho uma resposta pra você. É superpoder, a pessoa é mágica, a pessoa consegue fazer. Se você é transparente para a luz, você é transparente para qualquer coisa. Tudo passa por você. E se tudo passa por você, você não tem sentido nenhum, você não consegue interagir com porcaria nenhuma, então você não sabe o que está acontecendo. Pelo amor de ninguém Deus. sabe que você está lá. Você teria que ser uma nuvem de neutrinos para ser invisível. É muito fácil ser invisível, é só deixar de existir. Que desgraça de tema, eu tô triste de verdade. Super força, esse é bacana. Parece, eu gostaria. Mas tem um problema. Qual? Você nunca conseguiria, levantar um carro que seja. Por quê? O problema da força é que ela é aplicada numa superfície. Quando você usa sua super força para botar a mão embaixo de um carro para levantar ele, toda a sua super força tá na sua mão. E na hora que você empurrar o carro para cima, o que vai subir? A sua mão rasgando o carro. Meu Deus. O que acontece quando você tem super força? Você vira uma agulha. Você é uma agulha para todos os efeitos. Porque você coloca muita força num ponto muito pequeno sempre. Aquela cena de super-herói levantando um avião é simplesmente impossível. Porque na hora que ele encostar no bico do avião para puxar, ele simplesmente leva o bico embora, ele rasga qualquer metal. O super-herói que pega a mulher que cai do prédio, né? Estende os braços e pega ela. A mulher a ser cortada em 3 pedaços, né? Com certeza, você vai ser uma agulha. E se você não for invulnerável também, o primeiro soco que você der, você explode sua mão. O impacto de volta do soco vai machucar você. Newton já dizia, para toda força tem uma força contrária. Então, quando você coloca a sua força em alguma coisa, ela volta. Mas geralmente o super-herói que tem muita força, ele tem alguma invulnerabilidade, né? O Superman, por exemplo, ele é meio que indestrutível, né? O corpo dele. Sim, o problema da invulnerabilidade... Meu Deus. O que é invulnerabilidade? Quer dizer que a sua pele, o seu corpo, ele não consegue ser furado. É, você é blindado, você tem uma proteção dura. Exato. E aí você tem que pensar, ok, se a pele é invulnerável, o que está dentro é também? Supõe-se que sim, né? Que todo componente da pessoa seja invulnerável. Se todas as partes do seu corpo são invulneráveis, célula por célula, você não consegue nem passar açúcar entre a parede das células. Não, mas a parede da célula poderia se abrir voluntariamente para pegar a glicose, ou não? Se todas as células tiverem um cérebro grande o suficiente para entender a hora de abrir e a hora de fechar, tudo bem. Se o seu corpo for formado de trilhões de cérebros, você pode ser invulnerável. Que tema odioso. Mas se der tudo errado, tem o fator de cura. Fator de cura é bom, fator de cura mutante, Wolverine. Então você tem que imaginar, o seu corpo consegue regenerar qualquer machucado rapidamente, certo? Sim. Agora tem um problema básico nisso. Como é que o corpo sabe onde começar a regenerar?
As plaquetas indicam, elas vão para o lugar machucado. As plaquetas, elas têm um cérebro? Elas andam com um carrinho, com um mapinha procurando o lugar? Não, mas elas recebem um comando de ir para lá do cérebro. O corpo humano se desenvolveu para perder células, morrem células o tempo todo, tem machucado o tempo todo, e se regenerar o tempo todo. A gente já tem fator de cura. É que ele é lento. Se o seu corpo tem o fator de regeneração muito rápido, você começa a desconectar a velocidade das coisas. Como assim? Você perde células o tempo todo. Sua pele está sempre se desmontando. Sim. Quase toda a poeira que está na nossa casa é pele. Ok, isso foi desagradável. E o tempo todo o seu corpo está se renovando. Por que funciona? Porque a velocidade que o corpo humano se desmonta e se desfaz, que as células morrem, é a mesma que elas vão sendo recuperadas. Tanto que quando a gente fica velho, o corpo começa a desmontar. Isso não foi muito gentil da sua parte. Depois de uma certa idade, você pode começar a falar essas coisas. Tá bom. O corpo vai desmontando porque a velocidade que as células morrem fica mais rápida que a velocidade que o seu corpo regenera. O fator de cura é o contrário. O fator de cura, ele acelera a velocidade que o seu corpo se regenera. Então, a primeira coisa que vai acontecer quando você ganhar o fator de cura, sua pele vai ficar grossa do tamanho da pele de um hipopótamo. Porque ela vai continuar crescendo sem parar. As células não vão conseguir morrer a tempo das outras sendo criadas. Mas se a pessoa tem essa programação no corpo para ter esse fator de cura, será que o timing da célula morrendo com a célula criada não seria sincronizado para ser funcional? Se ele for sincronizado, você não tem fator de cura. Cara, eu te odeio agora. Todos os seus cânceres voariam, cresceriam numa velocidade absurda. Então, talvez antes da sua pele ficar tão grossa quanto a de um hipopótamo, você morresse. Mas se você tem fator de cura, a célula cancerígena que é deficiente, a célula do câncer é deficiente, né? É uma proliferação de uma célula deficiente. O corpo daria conta dela e curaria a própria célula que está se proliferando de forma desenfreada, ou não? Sabe qual é a deficiência da célula cancerígena? Se proliferar muito rápido? Fator de cura. Pelo amor de Deus. Perdão a todos os pacientes oncológicos que estão ouvindo isso. Perdão. Super velocidade. The Flash. Você sabe o que é força G, né? Sim. Quando você está muito acelerado, seus órgãos são empurrados para trás, seu cérebro é esmagado. A freada no busão. Quando o ônibus freia, todo mundo é arremessado. Perfeito. Força G é você estar preso numa freada eterna. A maioria dos pilotos super profissionais de aviação tem um certo fator de força G que dá neles que eles desmaiam. O corpo não aguenta. Tem uma quantidade de força G que te mata, simplesmente. Mas a pessoa da super velocidade poderia entrar nessa velocidade de forma gradual para o corpo suportar, ou não? E depois desacelerar de forma gradual também. Você deu uma ótima solução para isso. Agora tem outro problema. Meu Deus. Existe uma coisa chamada ar. Que bom, né? E tudo que passa pelo ar recebe uma quantidade de atrito. Então, quando está descendo uma daquelas naves espaciais, elas vão descendo na atmosfera da Terra, elas descem em velocidades absurdas. Elas pegam fogo. Então, a não ser que você fique numa velocidade bem baixa, que realmente não mudaria muito a sua vida, você vai começar a queimar. Não, eu vou lutar por essa, porque tem que ter um superpoder que se salve. Eu vou lutar por isso, vamos lá. Entre a velocidade de reentrada de uma nave e um ser humano ser muito rápido, tem uma zona cinzenta que dá pra você correr sem se queimar. Tem. Uma pessoa poderia correr mais ou menos na velocidade de um carro de Fórmula 1. Então, é super rápido, já é um adianto, a gente já chega bem mais rápido nos lugares. Salvamos a super velocidade. Super bacana. O problema é que quando você está correndo nessa velocidade, o impacto que você vai começar a dar no chão, porque a velocidade que você tem tanta força cinética vindo com você, se passar um mosquito na sua frente e ele der na sua cara sem uma proteção, não vai ser legal. Tem outro poder.
Mais? Tem mais um, que eu acho interessante. Não precisa, chega, você já destruiu a nossa alegria por hoje. Tem o sonho antigo de voar. As pessoas sonham com isso, de poder Ah, voar. não, para. Pássaro voa e não morre. Tem que ter um jeito de voar. Como é que o pássaro voa? Os ossos deles são ocos e o ar preenche a parte óssea, ele fica mais leve e voa. Estudou. O problema é, pro pássaro voar, ele tem que ter todas essas adaptações fisiológicas. E a asa dele, normalmente, ela é enorme em relação ao peso do corpo dele. Mas a gente poderia ter asa também. Exato, a gente poderia ter asa. Só que aí a gente começa a entrar numa equação de peso que não é legal pra gente. Pro ser humano, digamos um ser humano que pesa pouco, que nem você, esticar duas asas que você consiga deslocar o suficiente para levantar o seu peso, provavelmente as suas asas já seriam... Ela só conseguiria abrir ela na rua. Meu Deus, gavião arqueiro chora em posição fetal. Eu imagino umas 5 vezes maior que a asa do gavião arqueiro. Tá, mas e se por acaso meu organismo fosse adaptado, mutante para voar? Meus ossos tivessem ar e eu tivesse uma complexão física um pouco mais aerodinâmica, aí poderia ser uma asa menor. Claro, poderia ser uma asa menor, você teria muito mais facilidade para voar. Eu só não sugiro você fazer qualquer coisa que tenha a ver com impactos. Porque imagina o tamanho do corpo humano com ossos ocos. Provavelmente, se você tropeçasse e caísse, você perderia todos os seus ossos. Não, mas se meu osso fosse de adamantium, ele poderia ser oco, porque ele não quebraria. Ou vibranium. Justo, só que eu estou discutindo poderes na vida real, então você tem que ser um metal que exista. E se banhasse os ossos com algum material muito resistente? O problema é que quanto mais resistente, mais pesado fica. A gente volta pro mesmo problema do começo. Que Eu inferno. estava falando que é a equação do peso. Vamos lá, suas asas são enormes, o seu corpo está mais leve, está menorzinho, mas você tem que bater a asa. E Eu tenho que ter para muito bater músculo. a asa, você vai precisar de muito músculo. E músculo pesa. O músculo pesa muito. Eu tô tentando pensar se tem algum bicho pesado que voa. É a questão do peso do corpo e o tamanho da asa. Mas aí eu sei qual que é o próximo truque. E se a pessoa só flutuasse, não fosse aquele poder de bater asa? É flutuar. É o seu superpoder. O problema de flutuar é que você tem que flutuar em relação à gravidade. Aí bate um vento, você vai que nem o padre do balão, né? Já tem esse problema que é natural, mas ainda tem um outro problema que as pessoas não pensam. Se você está deslocando a gravidade para você levantar e a gravidade age em tudo ao mesmo tempo, o espaço entre você e o chão também está sem gravidade. Pera. Porque é uma medida relativa. Você não pode ficar sem gravidade em relação a nada. Pera, tela azul do Windows. Eu posso estar sem gravidade, mas todo o meu entorno pode ter gravidade, ou não? Você pode estar sem gravidade, só que aí você não vai se mexer, você vai continuar no mesmo lugar. Você tem que ter gravidade negativa para subir. Meu Deus, é verdade, você tem razão. Para você estar sem gravidade, tem que ter uma bola ao seu redor sem gravidade. Subiria tudo comigo. Exato. Então, enquanto você voasse, tudo ia sair flutuando, você ia pagar milhões em processos de destruição de materiais alheios. E boa sorte para pagar as outras indenizações, porque todo mundo que estivesse no caminho ia ter força suficiente para levantar um ser humano, porque, lembre-se, você já está levantando um ser humano. E também como que a pessoa desceria, né? Porque a gravidade, ela existe ou ela não existe. Se você cortasse a gravidade, você sobe, e se você voltar à gravidade, você cai que nem uma jaca, né? Exato. Lamentável. Então é isso. Nenhum dos poderes funcionam. Você não quer destruir mais alguma coisa? Não sei, falar do Papai Noel, não, Coelhinho da Páscoa. Papai Noel, eu posso garantir que ele existe. Eu não queria deixar aqui o meu recado para Marvel, para DC, que se vocês quiserem processar o D por toda a quebra de expectativa, eu passo o endereço para vocês.